as questões a respeito do efeito fotoelétrico, né? A primeira delas aqui do concurso do IF de Santa Catarina. A primeira questão diz o seguinte: o efeito fotoelétrico é um fenômeno no qual a luz incidindo em um material pode arrancar elétrons desse material. O estudo do efeito fotoelétrico por Albert Einstein em 1905 foi fundamental para o desenvolvimento da teoria quântica da luz e recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. Durante o efeito fotoelétrico, a energia dos fótons incidentes pode... Deixa eu botar o microfone aqui mais perto de mim. A energia dos fótons incidentes pode ser transferida para o elétron do material. Se a energia dos fótons, que depende da energia dos fótons, né, pela teoria de Planck, cadê? A energia é igual a constante de Planck vezes a frequência, né? Então, frequência. Se já é frequência no primeiro item, não é a letra B, também não é a letra D, né? Da luz for suficiente para superar a energia de... Se a energia dos fótons, que depende da frequência da luz, for suficiente para superar a energia de... energia de alguma coisa, os elétrons serão liberados do material. Essa energia que ele está falando é do efeito fotoelétrico, né? A energia cedida pela onda, ou pelo fóton, melhor dizendo, vai ser igual a energia cinética menos, ou melhor, mais a função trabalho, né? A função trabalho é uma energia necessária, mínima necessária para arrancar o elétron daquele material, né? Então, ele dá aqui como opções energia de ligação ou energia de ionização. Veja, nós estamos falando, o efeito fotoelétrico é observado em um metal, né? O material pode arrancar os elétrons desse material. O efeito fotoelétrico foi o fundamental desenvolvimento da teoria que ele rendeu durante o efeito fotoelétrico. Enfim, normalmente é observado em placas metálicas, né? São arrancados elétrons e essas, normalmente em ligações metálicas, o elétron está compartilhado numa nuvem eletrônica em vários átomos, né? Então, não é exatamente uma energia de ligação, de ionização, né? Aqui nesse sentido seria mais uma energia, é mais coerente, né? Chamar de energia de ligação. Então já não seria também a letra C, né? Porque aqui ele coloca em ionização. Bom, aí está faltando A e E, né? Esse aí foi o segundo item. O terceiro, os elétrons serão liberados do material, já a quantidade de fotoelétrons emitidos depende da luz. A quantidade de fotoelétrons emitidos vai depender de alguma coisa da luz, né? Bom, para isso eu trouxe aqui um applet para mostrar isso, né? Em vez de eu só... que já é isso aqui? Funcionalidade do filme, enfim. O seguinte, né? Aqui tem uma simulaçãozinha do FET, que ela tá meio que travando, mas pronto, eu acho que agora tá melhor, né? Bom, seguinte, observe, estamos com uma luz ultravioleta sendo aplicada sobre uma placa metálica que tem uma diferença de potencial entre elas, né? Entre essas duas. Essa luz está arrancando elétrons dessa placa metálica, levando até a outra e fazendo aparecer uma corrente aqui no perímetro, né? Se eu aumento demais o comprimento de onda, e aí eu lembro para vocês que, deixa eu voltar aqui, cadê? A velocidade da luz é igual a frequência vezes o comprimento de onda, né? Lambda, cadê? Aumentar o comprimento de onda, como a velocidade da luz é sempre constante, significa que eu estou diminuindo a frequência, né? Então, diminuindo a frequência, consequentemente, se eu estou diminuindo isso aqui, eu também estou diminuindo a energia, né? Se eu diminuo esse cara aqui, isso aqui é uma constante, consequentemente, eu também vou diminuir a energia cinética dessas partículas emitidas, né? Então, aumentando aqui o comprimento de onda, olha o que acontece. Aumentei o comprimento de onda, olha a corrente no perímetro, 0. Tá? Aumentei o comprimento de onda, diminui a frequência. Diminui a frequência, diminui a energia. Ele não tem energia mais para vencer o que ele chamou de força de ligação, né? A função trabalho desse material, né? Mas sim, mas o que ele quer mesmo, né? O terceiro item.
Já a quantidade de elétrons emitidos depende da luz, né? E aí ele coloca aqui como opções intensidade, frequência, nananana. De uma certa forma, o que eu acabei de mostrar aí para vocês parece fazer sentido comparar isso com a frequência, uma vez que a frequência mudou, né? A quantidade de elétrons. Aqui a corrente é zero. Deixa eu voltar aqui a controlar. Deu uma travada aqui. Vamos lá. Quando eu vou diminuindo o comprimento de onda, ou seja, aumentando a energia que a fonte incide sobre a placa, vai chegar um momento em que ele tem energia suficiente para vencer a função trabalho. Eu não sei porque que está tão lento assim, mas enfim. E aí começam a aparecer os elétrons, né? Olha a corrente ainda está muito fraquinha, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Cadê? Pronto, né? Poxa, por que não está mostrando a corrente no perímetro? Ah, tá aí. É porque não era significativa ainda, né? Pronto, para a placa de sódio, esse comprimento de onda aqui de 441 nanômetros, eu ainda estou achando tão pouquinho, consegue arrancar elétrons. Embora a gente está vendo aí, eu não sei, essa demora é mais por causa da lentidão mesmo do que do processo em si, né? Bom, bem, mas está arrancando, né? A gente está vendo que o perímetro mudou. Ok, e aí? Ele está dizendo que a quantidade, não é a energia cinética do elétron, a quantidade de elétrons, né? Bom, eu posso controlar essa quantidade usando aqui a intensidade, né? Olha como mudou a corrente, né? Tem até um gráficozinho aqui em verde, né? Corrente em função da intensidade da luz, né? A corrente aumentou, né? Um pouquinho, mas aumentou. Infelizmente eu não sei porque que a simulação está meio lentona, né? Mas enfim. Então aqui seria a intensidade. Já temos uma alternativa correta, né? Não é. Opa! Eu marquei a E, né? Não é a letra E, porque está falando da potência luminosa. É a intensidade, né? Ok? Então já temos a resposta, mas vamos continuar respondendo. Deixa eu só voltar aqui para a simulação. Infelizmente não deu para ver as bolinhas. Eu acho que meu computador está um pouco lento, né? Mas essa simulação ela funciona normalmente, né? E muito boa por sinal, né? Será que tem alguma coisa a ver com a voltagem aqui? Eu vou deixar quieto porque tá realmente muito lento, né? Mas o que importa é que, bom, já encontramos a resposta. Vamos continuar aqui nas outras alternativas. Já que a quantidade de fotoelétrons emitidos depende da intensidade da luz e do material. Esse dado dele aí é a função trabalho, né? No caso aqui, condiz com o que a gente estava esperando, né? Função trabalho. E aí, o local de onde os fotoelétrons são arrancados depende do tipo de material utilizado. Em metais, os fotoelétrons são arrancados em geral da superfície, óbvio, do material. Já em semicondutores, o efeito fotoelétrico são arrancados da banda de valência, né, a banda mais externa. Eu marquei isso aqui com traço, mas enfim, é uma bola, né, a diferir dos outros. Então a resposta aí é letra A, né. Vamos para a próxima aqui. Sobre a relação entre a teoria quântica e a espectroscopia, assinale a alternativa correta. Letra A. No efeito fotoelétrico, se a energia do fóton que atinge a superfície do metal é maior do que a sua função trabalho, nenhum elétron é ejetado. Ora, se ela é maior, vai ejetar elétrons, né? Porque a radiação não tem a energia potencial específica, né? Então, letra A não é. Letra B. O efeito fotoelétrico, a energia cinética do elétron ejetado, a energia cinética aumenta linearmente com a radiação incidente. Vamos ver. A energia cinética, está aqui esse gráfico aqui de baixo, né? Em função da frequência. Então, vamos mudar, né? Vamos aumentar. Aliás,
aumentar o comprimento de onda é a mesma coisa que diminuir a frequência, né? Então vamos diminuindo aqui a frequência e vendo o que isso acontece com a energia cinética, né? Ó, tá vendo a bolinha azul subindo? Agora que a gente está começando a enxergar as bolinhas, né? Mas enfim, é uma reta linear. A priori, essa questão aqui, ela tá meio... No efeito fotoelétrico, a energia cinética do elétron ejetado aumenta linearmente com a frequência da radiação. A gente está vendo aqui que é uma linha reta, né? A energia está aumentando com a frequência. Isso está parcialmente correto. Porém, não é totalmente linear, né? Porque se você passa aqui, ó, de mais ou menos 0,75 para baixo, nenhum elétron é arrancado. Então ele não tem energia cinética, né? Mas se a gente for pensar que só faz sentido falar de energia cinética quando há elétrons arrancados, então a alternativa estaria correta, né? Então já seria aqui de cara a letra B. Mas vamos continuar vendo por que as outras estão erradas, né? Uma consequência da quantização da energia é que as linhas dos espectros de absorção e emissão têm frequências diferentes. Não, né? O que são essas frequências de absorção e emissão? Considere aqui o núcleo eletrônico e aqui o orbital de um determinado elétron qualquer, né? Aqui o elétron. E aqui eu vou botar um outro orbital. Tá? O espectro de absorção é aquele que você faz uma luz passar por um material e você capta a luz que passou do material, né? Passou pelo material. Aquelas que foram absorvidas pelo material, né? Quais foram as que ele absorveu? E o que acontece? Aqui eu desenhei um esqueminhazinho simples de um átomo e quando a luz incide sobre esse elétron, ele pula de um orbital para outro e começa a ocupar um orbital mais alto, né? Ou seja, ele recebe uma energia que é proporcional à diferença, que é equivalente a essa diferença de energia entre esses dois orbitais, né? Bom, aí é que tá. Quando ele vai por oscilações térmicas ou, enfim, quânticas, ele pode eventualmente voltar ao estado original. Quando ele volta ao estado original, ele emite, eu ia fazer um senoide aqui, né? Ele emite nesse processo uma onda com a energia equivalente a essa mudança desses dois níveis, né? Então aqui ele absorve e aqui ele emite. Essa diferença depende apenas da energia de cada um desses níveis, né? do qual ele partiu, do qual ele chegou, né? Então vamos lá, lendo uma questão aqui. Em uma consequência da quantização da energia, que as linhas do espectro de absorção e de emissão são de frequências diferentes. Isso aqui é a absorção. Opa. Isso aqui é de emissão, né? Veja. Então, essa aqui vai ter uma energia E igual a HNI, certo? Essa energia depende somente desses dois orbitais, do orbital onde ela estava e do orbital que ela chegou. E essa daqui de emissão também vai ser igual a HNI, né? Dependendo somente de onde ela estava e onde ela chegou. Eles são iguais, né? Então essa resposta está errada por isso, né? Ele fala que o espectro de absorção e de emissão tem frequências diferentes. Não vai ter, porque a energia é a mesma. Se a energia é a mesma, a constante de Planck é a mesma, a frequência também vai ser a mesma, né? Letra D. A hipótese de Planck de que a energia é quantizada levou à catástrofe da ultravioleta. Não. Veja. A catástrofe da ultravioleta, a explicação da catástrofe da ultravioleta foi que levou Planck a formular a hipótese dele para explicar essa catástrofe, né? Lembrando, catástrofe era um problema quando se estudava a distribuição espectral de energia da radiação do corpo negro, que experimentalmente ela faz uma coisa assim. Desculpem aí com a temperatura, né? Se não me engano. E
isso era o que acontecia experimentalmente. Ela zerava no zero e ia decaindo aqui para o infinito, né? Tendo um pico aqui numa região intermediária. Porém, a teoria clássica, ela produzia um resultado que era mais ou menos assim, ó. Ela explodia. Desculpa, isso aqui eu acho que era comprimento de onda em função da densidade espectral, uma coisa assim. Então, quando nós estávamos aqui na região de baixos comprimentos de onda, a teoria clássica reproduzia um caso que era muito diferente do caso experimental, né? Portanto, esse grande erro recebeu esse nome de catástrofe do ultravioleta, né? Então, essa letra D está errada porque está trocada aí, né? Não foi a hipótese de Planck que a energia é quantizada que levou à catástrofe ultravioleta. Foi a catástrofe ultravioleta que levou o Planck a formular a sua hipótese, né? Planck criou uma hipótese a respeito da energia ser quantizada, né? Os orbitais, aquela coisa toda, e conseguiu reproduzir adequadamente o resultado experimental, né? Ok? Letra E. Uma outra consequência da quantização da energia, que é no estado fundamental, ou seja, no menor nível energético, a energia do elétron é zero, né? Olha, quando a gente fala em energia potencial, o zero você define onde você quiser, né? Porém, quando nós falamos de energia de ligação, normalmente essa energia é definida como negativa, que é como se fosse uma energia a ser rompida, para que o elétron seja livre, né? Ele possa ser arrancado daquele material, né? Então, nesse sentido, não é zero, depende do orbital em que o elétron está e ele está ligado, né? Ligado ao átomo. Então, normalmente a gente trabalha com negativo, né? Ok? Então é isso. Letra A e a letra... Opa, a primeira foi... letra A mesmo. E a segunda é a letra B. Ok? Muito obrigado e fique com Deus.